assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Agora você tem uma missão praticamente impossível, tipo nível videogame no modo mais difícil. Precisa transportar um cara que sabe de informações secretíssimas que podem mudar o destino de um país inteiro até um avião que está a 22 milhas de distância. Parece fácil, né? Só que não. No caminho tem gangues armadas até os dentes, corrupção política, espionagem, emboscadas e uma cidade inteira que parece estar contra você. É essa a vibe do filme. A história gira em torno de James Silva, que é vivido pelo Mark Wahlberg. Ele é um agente super experiente da CIA, mas não é qualquer agente não. O cara é tipo uma máquina de estratégia, meio arrogante, sempre acelerado, cheio de respostas rápidas, mas também extremamente inteligente. E ele faz parte de uma equipe secreta chamada Overwatch, que funciona assim. Eles fazem o trabalho pesado, sempre em missões que oficialmente não existem. Tipo aqueles heróis que, se morrerem, ninguém nunca vai saber que estavam lá. Tudo começa quando eles descobrem um policial chamado Lee Noor, interpretado pelo Iko Uwais, que é praticamente um mestre das artes marciais. E nas cenas de luta isso fica muito claro, ele arrebenta. Esse cara aparece pedindo asilo político, dizendo que tem informações poderosas sobre bombas radioativas escondidas que podem explodir e causar um desastre enorme. Mas ele só vai entregar tudo se conseguirem levá-lo em segurança até um avião que vai tirá-lo do país. E aí entra o problema. Esse avião está a 22 milhas de distância e eles têm que atravessar uma cidade inteira infestada de inimigos que não vão deixar barato. Daqui para frente é tiro, porrada e explosão sem parar. A equipe da Overwatch tem que proteger Lee Noor a todo custo enquanto é caçada por terroristas e inimigos disfarçados. É carro explodindo, perseguição de moto, tiroteio em prédio, emboscada em mercado, não tem tempo para respirar. E o legal é que, mesmo sendo um filme de ação, você nunca sabe direito em quem confiar. Cada esquina pode ter uma cilada e cada personagem pode estar escondendo alguma coisa. O líder de campo é o James Silva, interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele é diferente de qualquer agente que você já viu. Fala rápido, pensa mais rápido ainda e tem um temperamento explosivo que deixa todo mundo meio nervoso ao redor. Mas, apesar disso, ninguém pode negar que o cara é extremamente eficiente. O cérebro dele funciona como uma máquina de cálculos estratégicos. Ele não mede palavras, não tem paciência para frescura, e a impressão que dá é que já está sempre a 5 passos na frente de todo mundo. O time dele também está afiado. Tem a Alice Kerr, Lauren Cole, que além de ser uma agente durona, está passando por problemas pessoais complicados com a guarda da filha, o que a deixa ainda mais intensa. Tem também o suporte da sala de comando, liderado por Bishop, que fica coordenando os movimentos da equipe em tempo real. Eles são os olhos no céu, acompanhando cada passo, dando instruções e cobrindo os agentes como se fossem jogadores num tabuleiro de xadrez letal. Mas a grande virada acontece quando aparece um personagem que muda todo o rumo da história. Lee Noor, Iko Uwais. Ele é um policial da Indonésia que decide trair os superiores dele e procurar os americanos. Por quê? Porque ele tem informações sobre uma ameaça gigantesca. Explosivos radioativos escondidos que podem ser usados como armas de destruição em massa. Só que Lee Noor não é bobo. Ele não entrega tudo de graça. Ele coloca uma condição. Me tirem do país em segurança, me levem até o avião que vai me dar asilo, e aí eu entrego a senha que desarma tudo. É tipo um jogo de confiança. Só que nesse caso, se eles não aceitarem, o mundo pode ir pelos ares. E não é qualquer policialzinho não. Logo de cara dá pra ver que Lee Noor é praticamente uma arma humana. Em uma cena dentro de uma delegacia, ele mostra toda a sua habilidade nas artes marciais, derrubando inimigos com golpes brutais e movimentos rápidos que lembram um videogame de luta. É nesse momento que o espectador percebe. Ele não é só a carga preciosa, a ser protegida. Ele também pode ser uma peça-chave na sobrevivência da equipe durante a missão. O problema é que transportar Lee Noor não vai ser fácil. O avião que vai levá-lo está estacionado a 22 milhas de distância. Pode parecer pouco,
Mas essas 22 milhas atravessam uma cidade tomada por inimigos, facções armadas e até forças militares que querem impedir de qualquer jeito que ele chegue até lá. A cada esquina, a cada avenida, pode ter uma emboscada pronta. Antes de partirem, Bishop e o pessoal da sala de comando montam o plano. Usar carros blindados, rotas estratégicas e comunicação constante para atravessar a cidade o mais rápido possível. Mas Silva já sabe que, no papel, tudo é bonito e que, na prática, vai ser guerra aberta. A tensão cresce, porque todo mundo entende que essa não é só uma escolta, é uma corrida contra o tempo e qualquer erro pode custar não só a vida da equipe, mas também a chance de impedir um desastre nuclear. A primeira grande prova vem quando o comboio é atacado de forma brutal. É emboscada atrás de emboscada e os inimigos surgem de todos os lados. Parece até que a cidade inteira sabia da operação e estava só esperando o momento certo para agir. Carros explodem, tiros ecoam, civis entram em pânico. Jaime Silva e Alice Kerr lideram a linha de frente, respondendo a cada ataque com precisão e violência. É tudo muito rápido, mas dá para sentir o peso da operação. Não é só mais uma missão, é sobrevivência pura. E é aqui que a gente percebe a importância de Linor. Ele não é só alguém a ser protegido, ele é também um guerreiro nato. Em uma cena que ficou marcada, os inimigos tentam atacá-lo de dentro de uma casa segura. Ele é algemado, parecia indefeso, mas quando soltam as mãos dele, o cara vira uma máquina de destruição. Usando artes marciais, ele derruba inimigos um por um com uma brutalidade impressionante. É soco, chute, golpe de faca, tudo numa velocidade absurda. Até Jaime Silva fica surpreso com a habilidade dele. É como se tivessem adicionado mais um soldado de elite à equipe, mas com um tempero diferente. Ele luta no mano a mano, sem frescura, estilo corpo a corpo. Enquanto isso, Bishop e o pessoal do controle ficam tentando reorganizar as rotas. O problema é que cada desvio leva a um novo perigo. A cidade está cercada, inimigos de moto surgem pelas ruas estreitas, atiradores emboscam de prédios, carros-bomba aparecem em esquinas, não tem lugar seguro. É como se a cada quarteirão a dificuldade aumentasse de nível, como num videogame. O ritmo do filme nessa parte é insano, mal dá tempo de respirar. Um exemplo é a cena no mercado, onde a equipe é encurralada e precisa reagir em meio a corredores apertados, cheios de pessoas. É caos total. Silva grita ordens, Alice cuida da retaguarda e Linor mostra de novo suas habilidades. As balas voam, estilhaços caem e a sensação é de que ninguém vai sair dali vivo. E o peso emocional também bate forte. Alice, que já estava abalada por problemas pessoais, entra em conflito com a pressão da missão. Ela precisa proteger a equipe e ao mesmo tempo manter a cabeça fria. Mas dá para ver nos olhos dela que o psicológico está no limite. Jaime Silva, por outro lado, se mostra cada vez mais frio, calculista como se fosse feito para esse tipo de inferno. Ele não para de falar, pensa rápido, antecipa movimentos, mas também não esconde a frustração de estar num jogo onde cada peça pode ser sacrificada. O caminho até o aeroporto vai se estreitando, mas o número de inimigos só aumenta. A cada tentativa de abrir espaço, novos reforços chegam. E o pior, começa a ficar claro que não é só uma gangue de rua tentando impedir a fuga de Linor. Tem coisa muito maior envolvida. Forças poderosas, talvez até governos inteiros conspirando. Isso deixa a equipe ainda mais pressionada, porque não dá mais para saber de onde vem o próximo ataque. E aí vem uma das sequências mais tensas. O comboio é praticamente destruído e a equipe precisa se virar em pequenos grupos, tentando avançar como podem. Nessa parte, o espectador sente que qualquer um pode morrer. Não tem aquela certeza de filme de ação tradicional onde o herói vai sair ileso. Cada cena é uma roleta russa e o filme não poupa os personagens. A sensação é de realismo cru, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. O contraste entre a sala de comando e o campo de batalha fica ainda mais forte. Bishop, por mais que tente manter a calma, vê na tela seus agentes caindo, um a um. E a distância só piora tudo. Por mais que eles deem ordens, é Silva e a equipe que estão lá no meio da tempestade de balas. No meio dessa travessia, Linor começa a ganhar mais confiança da equipe, especialmente de Alice. Aos poucos, eles entendem que ele não está apenas se salvando, ele também está disposto a lutar por aquela causa.
Isso cria uma tensão diferente, porque ao mesmo tempo em que precisam protegê-lo, ele prova que pode ser útil e até essencial para a missão continuar. Depois de horas de luta, destruição e perdas dolorosas, eles finalmente se aproximam do destino. O avião está lá, esperando. Mas a essa altura, o preço já foi alto demais. A equipe foi dilacerada, o caminho coberto de sangue, e as 22 milhas parecem ter custado uma eternidade. Silva, cansado, exausto, mas ainda focado, vê Linor sendo embarcado no avião com a confiança de que, finalmente, a missão acabou. A equipe já tinha perdido gente, tomado porrada de todos os lados, sacrificado vidas e quase sido exterminada. Agora você tem uma missão praticamente impossível, tipo nível videogame no modo mais difícil. Precisa transportar um cara que sabe de informações secretíssimas que podem mudar o destino de um país inteiro até um avião que está a 22 milhas de distância. Parece fácil, né? Só que não. No caminho tem gangues armadas até os dentes, corrupção política, espionagem, emboscadas e uma cidade inteira que parece estar contra você. É essa a vibe do filme. A história gira em torno de James Silva, que é vivido pelo Mark Wahlberg. Ele é um agente super experiente da CIA, mas não é qualquer agente não. O cara é tipo uma máquina de estratégia, meio arrogante, sempre acelerado, cheio de respostas rápidas, mas também extremamente inteligente. E ele faz parte de uma equipe secreta chamada Overwatch, que funciona assim. Eles fazem o trabalho pesado, sempre em missões que oficialmente não existem. Tipo aqueles heróis que, se morrerem, ninguém nunca vai saber que estavam lá. Tudo começa quando eles descobrem um policial chamado Li Nur, interpretado pelo Iko Uwais, que é praticamente um mestre das artes marciais. E nas cenas de luta isso fica muito claro, ele arrebenta. Esse cara aparece pedindo asilo político, dizendo que tem informações poderosas sobre bombas radioativas escondidas que podem explodir e causar um desastre enorme. Mas ele só vai entregar tudo se conseguirem levá-lo em segurança até um avião que vai tirá-lo do país. E aí entra o problema. Esse avião está a 22 milhas de distância e eles têm que atravessar uma cidade inteira infestada de inimigos que não vão deixar barato. Daqui para frente é tiro, porrada e explosão sem parar. A equipe da Overwatch tem que proteger Li Nur a todo custo enquanto é caçada por terroristas e inimigos disfarçados. É carro explodindo, perseguição de moto, tiroteio em prédio, emboscada em mercado, não tem tempo para respirar. E o legal é que, mesmo sendo um filme de ação, você nunca sabe direito em quem confiar. Cada esquina pode ter uma cilada e cada personagem pode estar escondendo alguma coisa. O líder de campo é o James Silva, interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele é diferente de qualquer agente que você já viu. Fala rápido, pensa mais rápido ainda e tem um temperamento explosivo que deixa todo mundo meio nervoso ao redor. Mas, apesar disso, ninguém pode negar que o cara é extremamente eficiente. O cérebro dele funciona como uma máquina de cálculos estratégicos. Ele não mede palavras, não tem paciência para frescura, e a impressão que dá é que já está sempre a 5 passos na frente de todo mundo. O time dele também está afiado. Tem a Alice Kerr, Lauren Cole, que além de ser uma agente durona, está passando por problemas pessoais complicados com a guarda da filha, o que a deixa ainda mais intensa. Tem também um suporte da sala de comando, liderado por Bishop, que fica coordenando os movimentos da equipe em tempo real. Eles são os olhos no céu, acompanhando cada passo, dando instruções e cobrindo os agentes como se fossem jogadores num tabuleiro de xadrez letal. Mas a grande virada acontece quando aparece um personagem que muda todo o rumo da história. Li Nur, Iko Uwais. Ele é um policial da Indonésia que decide trair os superiores dele e procurar os americanos. Por quê? Porque ele tem informações sobre uma ameaça gigantesca. Explosivos radioativos escondidos que podem ser usados como armas de destruição em massa. Só que Li Nur não é bobo. Ele não entrega tudo de graça. Ele coloca uma condição. Me tirem do país em segurança, me levem até o avião que vai me dar asilo, e aí eu entrego a senha que desarma tudo. É tipo um jogo de confiança. Só que nesse caso, se eles não aceitarem, o mundo pode ir pelos ares. E não é qualquer policialzinho não. Logo de cara dá pra ver que Li Nur é praticamente uma arma humana.
Em uma cena dentro de uma delegacia, ele mostra toda a sua habilidade nas artes marciais, derrubando inimigos com golpes brutais e movimentos rápidos que lembram um videogame de luta. É nesse momento que o espectador percebe: ele não é só a carga preciosa a ser protegida. Ele também pode ser uma peça-chave na sobrevivência da equipe durante a missão. O problema é que transportar Li-Nur não vai ser fácil. O avião que vai levá-lo está estacionado a 22 milhas de distância. Pode parecer pouco, mas essas 22 milhas atravessam uma cidade tomada por inimigos, facções armadas e até forças militares que querem impedir de qualquer jeito que ele chegue até lá. A cada esquina, a cada avenida, pode ter uma emboscada pronta. Antes de partirem, Bishop e o pessoal da sala de comando montam o plano: usar carros blindados, rotas estratégicas e comunicação constante para atravessar a cidade o mais rápido possível. Mas Silva já sabe que, no papel, tudo é bonito e que, na prática, vai ser guerra aberta. A tensão cresce, porque todo mundo entende que essa não é só uma escolta, é uma corrida contra o tempo, e qualquer erro pode custar não só a vida da equipe, mas também a chance de impedir um desastre nuclear. A primeira grande prova vem quando o comboio é atacado de forma brutal. É emboscada atrás de emboscada, e os inimigos surgem de todos os lados. Parece até que a cidade inteira sabia da operação e estava só esperando o momento certo para agir. Carros explodem, tiros ecoam, civis entram em pânico. James Silva e Alice Kerr lideram a linha de frente, respondendo a cada ataque com precisão e violência. É tudo muito rápido, mas dá para sentir o peso da operação. Não é só mais uma missão, é sobrevivência pura. E é aqui que a gente percebe a importância de Li-Nur. Ele não é só alguém a ser protegido, ele é também um guerreiro nato. Em uma cena que ficou marcada, os inimigos tentam atacá-lo de dentro de uma casa segura. Ele é algemado, parecia indefeso, mas quando solcam as mãos dele, o cara vira uma máquina de destruição. Usando artes marciais, ele derruba inimigos um por um com uma brutalidade impressionante. É soco, chute, golpe de faca, tudo numa velocidade absurda. Até James Silva fica surpreso com a habilidade dele. É como se tivessem adicionado mais um soldado de elite à equipe, mas com um tempero diferente. Ele luta no mano a mano, sem frescura, estilo corpo a corpo. Enquanto isso, Bishop e o pessoal do controle ficam tentando reorganizar as rotas. O problema é que cada desvio leva a um novo perigo. A cidade está cercada, inimigos de moto surgem pelas ruas estreitas, atiradores emboscam de prédios, carros-bomba aparecem em esquinas, não tem lugar seguro. É como se a cada quarteirão a dificuldade aumentasse de nível, como num videogame. O ritmo do filme nessa parte é insano, mal dá tempo de respirar. Um exemplo é a cena no mercado, onde a equipe é encurralada e precisa reagir em meio a corredores apertados, cheios de pessoas. É caos total. Silva grita ordens, Alice cuida da retaguarda e Li-Nur mostra de novo suas habilidades. As balas voam, estilhaços caem e a sensação é de que ninguém vai sair dali vivo. E o peso emocional também bate forte. Alice, que já estava abalada por problemas pessoais, entra em conflito com a pressão da missão. Ela precisa proteger a equipe e ao mesmo tempo manter a cabeça fria. Mas dá para ver nos olhos dela que o psicológico está no limite. James Silva, por outro lado, se mostra cada vez mais frio, calculista como se fosse feito para esse tipo de inferno. Ele não para de falar, pensa rápido, antecipa movimentos, mas também não esconde a frustração de estar num jogo onde cada peça pode ser sacrificada. O caminho até o aeroporto vai se estreitando, mas o número de inimigos só aumenta. A cada tentativa de abrir espaço, novos reforços chegam. E o pior, começa a ficar claro que não é só uma gangue de rua tentando impedir a fuga de Li-Nur. Tem coisa muito maior envolvida. Forças poderosas, talvez até governos inteiros conspirando. Isso deixa a equipe ainda mais pressionada, porque não dá mais para saber de onde vem o próximo ataque. E aí vem uma das sequências mais tensas. O comboio é praticamente destruído e a equipe precisa se virar em pequenos grupos, tentando avançar como podem. Nessa parte, o espectador sente que qualquer um pode morrer. Não tem aquela certeza de filme de ação tradicional onde o herói vai sair ileso. Cada cena é uma roleta russa e o filme não poupa os personagens. A sensação é de realismo cru, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. O contraste entre a sala de comando e o campo de batalha fica ainda mais forte.
Bishop, por mais que tente manter a calma, vê na tela seus agentes caindo, um a um. E a distância só piora tudo. Por mais que eles deem ordens, é Silva e a equipe que estão lá no meio da tempestade de balas. No meio dessa travessia, Lenore começa a ganhar mais confiança da equipe, especialmente de Alice. Aos poucos, eles entendem que ele não está apenas se salvando, ele também está disposto a lutar por aquela causa. Isso cria uma tensão diferente, porque ao mesmo tempo em que precisam protegê-lo, ele prova que pode ser útil e até essencial para a missão continuar. Depois de horas de luta, destruição e perdas dolorosas, eles finalmente se aproximam do destino. O avião está lá, esperando. Mas a essa altura, o preço já foi alto demais. A equipe foi dilacerada, o caminho coberto de sangue, e as 22 milhas parecem ter custado uma eternidade. Silva, cansado, exausto, mas ainda focado, vê Lenore sendo embarcado no avião com a confiança de que, finalmente, a missão acabou. A equipe já tinha perdido gente, tomado porrada de todos os lados, sacrificado vidas e quase sido exterminada. Agora você tem uma missão praticamente impossível, tipo nível videogame no modo mais difícil. Precisa transportar um cara que sabe de informações secretíssimas que podem mudar o destino de um país inteiro até um avião que está a 22 milhas de distância. Parece fácil, né? Só que não. No caminho tem gangues armadas até os dentes, corrupção política, espionagem, emboscadas e uma cidade inteira que parece estar contra você. É essa a vibe do filme. A história gira em torno de James Silva, que é vivido pelo Mark Wahlberg. Ele é um agente super experiente da CIA, mas não é qualquer agente não. O cara é tipo uma máquina de estratégia, meio arrogante, sempre acelerado, cheio de respostas rápidas, mas também extremamente inteligente. E ele faz parte de uma equipe secreta chamada Overwatch, que funciona assim. Eles fazem o trabalho pesado, sempre em missões que oficialmente não existem. Tipo aqueles heróis que, se morrerem, ninguém nunca vai saber que estavam lá. Tudo começa quando eles descobrem um policial chamado Lenore, interpretado pelo Iko Uwais, que é praticamente um mestre das artes marciais. E nas cenas de luta isso fica muito claro, ele arrebenta. Esse cara aparece pedindo asilo político, dizendo que tem informações poderosas sobre bombas radioativas escondidas que podem explodir e causar um desastre enorme. Mas ele só vai entregar tudo se conseguirem levá-lo em segurança até um avião que vai tirá-lo do país. E aí entra o problema. Esse avião está a 22 milhas de distância e eles têm que atravessar uma cidade inteira infestada de inimigos que não vão deixar barato. Daqui para frente é tiro, porrada e explosão sem parar. A equipe da Overwatch tem que proteger Lenore a todo custo enquanto é caçada por terroristas e inimigos disfarçados. É carro explodindo, perseguição de moto, tiroteio em prédio, emboscada em mercado, não tem tempo para respirar. E o legal é que, mesmo sendo um filme de ação, você nunca sabe direito em quem confiar. Cada esquina pode ter uma cilada e cada personagem pode estar escondendo alguma coisa. O líder de campo é o James Silva, interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele é diferente de qualquer agente que você já viu. Fala rápido, pensa mais rápido ainda e tem um temperamento explosivo que deixa todo mundo meio nervoso ao redor. Mas, apesar disso, ninguém pode negar que o cara é extremamente eficiente. O cérebro dele funciona como uma máquina de cálculos estratégicos. Ele não mede palavras, não tem paciência para frescura, e a impressão que dá é que já está sempre a 5 passos na frente de todo mundo. O time dele também está afiado. Tem a Alice Kerr, Lauren Cole, que além de ser uma agente durona, está passando por problemas pessoais complicados com a guarda da filha, o que a deixa ainda mais intensa. Tem também o suporte da sala de comando, liderado por Bishop, que fica coordenando os movimentos da equipe em tempo real. Eles são os olhos no céu, acompanhando cada passo, dando instruções e cobrindo os agentes como se fossem jogadores num tabuleiro de xadrez letal. Mas a grande virada acontece quando aparece um personagem que muda todo o rumo da história. Lenore, Iko Uwais. Ele é um policial da Indonésia que decide trair os superiores dele e procurar os americanos. Por quê? Porque ele tem informações sobre uma ameaça gigantesca. Explosivos radioativos escondidos que podem ser usados como armas de destruição em massa. Só que Lenore não é bobo. Ele não entrega tudo de graça. Ele coloca uma condição.
me tirem do país em segurança, me levem até o avião que vai me dar asilo, e aí eu entrego a senha que desarma tudo. É tipo um jogo de confiança. Só que nesse caso, se eles não aceitarem, o mundo pode ir pelos ares. E não é qualquer policialzinho não. Logo de cara dá pra ver que Li-Nur é praticamente uma arma humana. Em uma cena dentro de uma delegacia, ele mostra toda a sua habilidade nas artes marciais, derrubando inimigos com golpes brutais e movimentos rápidos que lembram um videogame de luta. É nesse momento que o espectador percebe: ele não é só a carga preciosa, a ser protegida. Ele também pode ser uma peça-chave na sobrevivência da equipe durante a missão. O problema é que transportar Li-Nur não vai ser fácil. O avião que vai levá-lo está estacionado a 22 milhas de distância. Pode parecer pouco, mas essas 22 milhas atravessam uma cidade tomada por inimigos, facções armadas e até forças militares que querem impedir de qualquer jeito que ele chegue até lá. A cada esquina, a cada avenida, pode ter uma emboscada pronta. Antes de partirem, Bishop e o pessoal da sala de comando montam o plano: usar carros blindados, rotas estratégicas e comunicação constante para atravessar a cidade o mais rápido possível. Mas Silva já sabe que, no papel, tudo é bonito e que, na prática, vai ser guerra aberta. A tensão cresce, porque todo mundo entende que essa não é só uma escolta, é uma corrida contra o tempo, e qualquer erro pode custar não só a vida da equipe, mas também a chance de impedir um desastre nuclear. A primeira grande prova vem quando o comboio é atacado de forma brutal. É emboscada atrás de emboscada, e os inimigos surgem de todos os lados. Parece até que a cidade inteira sabia da operação e estava só esperando o momento certo para agir. Carros explodem, tiros ecoam, civis entram em pânico. James Silva e Alice Kerr lideram a linha de frente, respondendo a cada ataque com precisão e violência. É tudo muito rápido, mas dá para sentir o peso da operação. Não é só mais uma missão, é sobrevivência pura. E é aqui que a gente percebe a importância de Li-Nur. Ele não é só alguém a ser protegido, ele é também um guerreiro nato. Em uma cena que ficou marcada, os inimigos tentam atacá-lo de dentro de uma casa segura. Ele é algemado, parecia indefeso, mas quando soltam as mãos dele, o cara vira uma máquina de destruição. Usando artes marciais, ele derruba inimigos um por um com uma brutalidade impressionante. É soco, chute, golpe de faca, tudo numa velocidade absurda. Até James Silva fica surpreso com a habilidade dele. É como se tivessem adicionado mais um soldado de elite à equipe, mas com um tempero diferente. Ele luta no mano a mano, sem frescura, estilo corpo a corpo. Enquanto isso, Bishop e o pessoal do controle ficam tentando reorganizar as rotas. O problema é que cada desvio leva a um novo perigo. A cidade está cercada, inimigos de moto surgem pelas ruas estreitas, atiradores emboscam de prédios, carros-bomba aparecem em esquinas, não tem lugar seguro. É como se a cada quarteirão a dificuldade aumentasse de nível, como num videogame. O ritmo do filme nessa parte é insano, mal dá tempo de respirar. Um exemplo é a cena no mercado, onde a equipe é encurralada e precisa reagir em meio a corredores apertados, cheios de pessoas. É caos total. Silva grita ordens, Alice cuida da retaguarda e Li-Nur mostra de novo suas habilidades. As balas voam, estilhaços caem e a sensação é de que ninguém vai sair dali vivo. E o peso emocional também bate forte. Alice, que já estava abalada por problemas pessoais, entra em conflito com a pressão da missão. Ela precisa proteger a equipe e ao mesmo tempo manter a cabeça fria. Mas dá para ver nos olhos dela que o psicológico está no limite. James Silva, por outro lado, se mostra cada vez mais frio, calculista como se fosse feito para esse tipo de inferno. Ele não para de falar, pensa rápido, antecipa movimentos, mas também não esconde a frustração de estar num jogo onde cada peça pode ser sacrificada. O caminho até o aeroporto vai se estreitando, mas o número de inimigos só aumenta. A cada tentativa de abrir espaço, novos reforços chegam. E o pior, começa a ficar claro que não é só uma gangue de rua tentando impedir a fuga de Li-Nur. Tem coisa muito maior envolvida. Forças poderosas, talvez até governos inteiros conspirando. Isso deixa a equipe ainda mais pressionada, porque não dá mais para saber de onde vem o próximo ataque. E aí vem uma das sequências mais tensas. O comboio é praticamente destruído e a equipe precisa se virar em pequenos grupos, tentando avançar como podem. Nessa parte, o espectador sente que qualquer um pode morrer.
Não tem aquela certeza de filme de ação tradicional onde o herói vai sair ileso. Cada cena é uma roleta russa, e o filme não poupa os personagens. A sensação é de realismo cru, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. O contraste entre a sala de comando e o campo de batalha fica ainda mais forte. Bishop, por mais que tente manter a calma, vê na tela seus agentes caindo, um a um. E a distância só piora tudo. Por mais que eles deem ordens, é Silva e a equipe que estão lá no meio da tempestade de balas. No meio dessa travessia, Linor começa a ganhar mais confiança da equipe, especialmente de Alice. Aos poucos, eles entendem que ele não está apenas se salvando, ele também está disposto a lutar por aquela causa. Isso cria uma tensão diferente, porque ao mesmo tempo em que precisam protegê-lo, ele prova que pode ser útil e até essencial para a missão continuar. Depois de horas de luta, destruição e perdas dolorosas, eles finalmente se aproximam do destino. O avião está lá, esperando. Mas a essa altura, o preço já foi alto demais. A equipe foi dilacerada, o caminho coberto de sangue, e as 22 milhas parecem ter custado uma eternidade. Silva, cansado, exausto, mas ainda focado, vê Linor sendo embarcado no avião com a confiança de que, finalmente, a missão acabou. A equipe já tinha perdido gente, tomado porrada de todos os lados, sacrificado vidas e quase sido exterminada. Agora você tem uma missão praticamente impossível, tipo nível videogame no modo mais difícil. Precisa transportar um cara que sabe de informações secretíssimas que podem mudar o destino de um país inteiro até um avião que está a 22 milhas de distância. Parece fácil, né? Só que não. No caminho tem gangues armadas até os dentes, corrupção política, espionagem, emboscadas e uma cidade inteira que parece estar contra você. É essa a vibe do filme. A história gira em torno de James Silva, que é vivido pelo Mark Wahlberg. Ele é um agente super experiente da CIA, mas não é qualquer agente não. O cara é tipo uma máquina de estratégia, meio arrogante, sempre acelerado, cheio de respostas rápidas, mas também extremamente inteligente. E ele faz parte de uma equipe secreta chamada Overwatch, que funciona assim. Eles fazem o trabalho pesado, sempre em missões que oficialmente não existem. Tipo aqueles heróis que, se morrerem, ninguém nunca vai saber que estavam lá. Tudo começa quando eles descobrem um policial chamado Lee Nur, interpretado pelo Iko Uwais, que é praticamente um mestre das artes marciais. E nas cenas de luta isso fica muito claro, ele arrebenta. Esse cara aparece pedindo asilo político, dizendo que tem informações poderosas sobre bombas radioativas escondidas que podem explodir e causar um desastre enorme. Mas ele só vai entregar tudo se conseguirem levá-lo em segurança até um avião que vai tirá-lo do país. E aí entra o problema. Esse avião está a 22 milhas de distância e eles têm que atravessar uma cidade inteira infestada de inimigos que não vão deixar barato. Daqui para frente é tiro, porrada e explosão sem parar. A equipe da Overwatch tem que proteger Linur a todo custo enquanto é caçada por terroristas e inimigos disfarçados. É carro explodindo, perseguição de moto, tiroteio em prédio, emboscada em mercado, não tem tempo para respirar. E o legal é que, mesmo sendo um filme de ação, você nunca sabe direito em quem confiar. Cada esquina pode ter uma cilada e cada personagem pode estar escondendo alguma coisa. O líder de campo é o James Silva, interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele é diferente de qualquer agente que você já viu. Fala rápido, pensa mais rápido ainda e tem um temperamento explosivo que deixa todo mundo meio nervoso ao redor. Mas, apesar disso, ninguém pode negar que o cara é extremamente eficiente. O cérebro dele funciona como uma máquina de cálculos estratégicos. Ele não mede palavras, não tem paciência para frescura, e a impressão que dá é que já está sempre a 5 passos na frente de todo mundo. O time dele também está afiado. Tem a Alice Kerr, Lauren Cole, que além de ser uma agente durona, está passando por problemas pessoais complicados com a guarda da filha, o que a deixa ainda mais intensa. Tem também o suporte da sala de comando, liderado por Bishop, que fica coordenando os movimentos da equipe em tempo real. Eles são os olhos no céu, acompanhando cada passo, dando instruções e cobrindo os agentes como se fossem jogadores num tabuleiro de xadrez letal. Mas a grande virada acontece quando aparece um personagem que muda todo o rumo da história. Lee Nur, Iko Uwais. Ele é um policial da Indonésia
que decide trair os superiores dele e procurar os americanos. Por quê? Porque ele tem informações sobre uma ameaça gigantesca. Explosivos radioativos escondidos que podem ser usados como armas de destruição em massa. Só que Li-Nur não é bobo. Ele não entrega tudo de graça. Ele coloca uma condição. Me tirem do país em segurança, me levem até o avião que vai me dar asilo, e aí eu entrego a senha que desarma tudo. É tipo um jogo de confiança. Só que nesse caso, se eles não aceitarem, o mundo pode ir pelos ares. E não é qualquer policialzinho não. Logo de cara dá pra ver que Li-Nur é praticamente uma arma humana. Em uma cena dentro de uma delegacia, ele mostra toda a sua habilidade nas artes marciais, derrubando inimigos com golpes brutais e movimentos rápidos que lembram um videogame de luta. É nesse momento que o espectador percebe. Ele não é só a carga preciosa, a ser protegida. Ele também pode ser uma peça-chave na sobrevivência da equipe durante a missão. O problema é que transportar Li-Nur não vai ser fácil. O avião que vai levá-lo está estacionado a 22 milhas de distância. Pode parecer pouco, mas essas 22 milhas atravessam uma cidade tomada por inimigos, facções armadas e até forças militares que querem impedir de qualquer jeito que ele chegue até lá. A cada esquina, a cada avenida, pode ter uma emboscada pronta. Antes de partirem, Bishop e o pessoal da sala de comando montam o plano. Usar carros blindados, rotas estratégicas e comunicação constante para atravessar a cidade o mais rápido possível. Mas Silva já sabe que, no papel, tudo é bonito e que, na prática, vai ser guerra aberta. A tensão cresce, porque todo mundo entende que essa não é só uma escolta, é uma corrida contra o tempo e qualquer erro pode custar não só a vida da equipe, mas também a chance de impedir um desastre nuclear. A primeira grande prova vem quando o comboio é atacado de forma brutal. É emboscada atrás de emboscada e os inimigos surgem de todos os lados. Parece até que a cidade inteira sabia da operação e estava só esperando o momento certo para agir. Carros explodem, tiros ecoam, civis entram em pânico. Jaime Silva e Alice Kerr lideram a linha de frente, respondendo a cada ataque com precisão e violência. É tudo muito rápido, mas dá para sentir o peso da operação. Não é só mais uma missão, é sobrevivência pura. E é aqui que a gente percebe a importância de Li-Nur. Ele não é só alguém a ser protegido, ele é também um guerreiro nato. Em uma cena que ficou marcada, os inimigos tentam atacá-lo de dentro de uma casa segura. Ele é algemado, parecia indefeso, mas quando soltam as mãos dele, o cara vira uma máquina de destruição. Usando artes marciais, ele derruba inimigos um por um com uma brutalidade impressionante. É soco, chute, golpe de faca, tudo numa velocidade absurda. Até Jaime Silva fica surpreso com a habilidade dele. É como se tivessem adicionado mais um soldado de elite à equipe, mas com um tempero diferente. Ele luta no mano a mano, sem frescura, estilo corpo a corpo. Enquanto isso, Bishop e o pessoal do controle ficam tentando reorganizar as rotas. O problema é que cada desvio leva a um novo perigo. A cidade está cercada, inimigos de moto surgem pelas ruas estreitas, atiradores emboscam de prédios, carros-bomba aparecem em esquinas, não tem lugar seguro. É como se a cada quarteirão a dificuldade aumentasse de nível, como num videogame. O ritmo do filme nessa parte é insano, mal dá tempo de respirar. Um exemplo é a cena no mercado, onde a equipe é encurralada e precisa reagir em meio a corredores apertados, cheios de pessoas. É caos total. Silva grita ordens, Alice cuida da retaguarda e Li-Nur mostra de novo suas habilidades. As balas voam, estilhaços caem e a sensação é de que ninguém vai sair dali vivo. E o peso emocional também bate forte. Alice, que já estava abalada por problemas pessoais, entra em conflito com a pressão da missão. Ela precisa proteger a equipe e ao mesmo tempo manter a cabeça fria. Mas dá para ver nos olhos dela que o psicológico está no limite. Jaime Silva, por outro lado, se mostra cada vez mais frio, calculista como se fosse feito para esse tipo de inferno. Ele não para de falar, pensa rápido, antecipa movimentos, mas também não esconde a frustração de estar num jogo onde cada peça pode ser sacrificada. O caminho até o aeroporto vai se estreitando, mas o número de inimigos só aumenta. A cada tentativa de abrir espaço, novos reforços chegam. E o pior, começa a ficar claro que não é só uma gangue de rua tentando impedir a fuga de Li-Nur. Tem coisa muito maior envolvida.
forças poderosas, talvez até governos inteiros conspirando. Isso deixa a equipe ainda mais pressionada, porque não dá mais para saber de onde vem o próximo ataque. E aí vem uma das sequências mais tensas. O comboio é praticamente destruído e a equipe precisa se virar em pequenos grupos, tentando avançar como podem. Nessa parte, o espectador sente que qualquer um pode morrer. Não tem aquela certeza de filme de ação tradicional onde o herói vai sair ileso. Cada cena é uma roleta russa e o filme não poupa os personagens. A sensação é de realismo cru, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. O contraste entre a sala de comando e o campo de batalha fica ainda mais forte. Bishop, por mais que tente manter a calma, vê na tela seus agentes caindo, um a um. E a distância só piora tudo. Por mais que eles deem ordens, é Silva e a equipe que estão lá no meio da tempestade de balas. No meio dessa travessia, Linor começa a ganhar mais confiança da equipe, especialmente de Alice. Aos poucos, eles entendem que ele não está apenas se salvando, ele também está disposto a lutar por aquela causa. Isso cria uma tensão diferente, porque ao mesmo tempo em que precisam protegê-lo, ele prova que pode ser útil e até essencial para a missão continuar. Depois de horas de luta, destruição e perdas dolorosas, eles finalmente se aproximam do destino. O avião está lá, esperando. Mas a essa altura, o preço já foi alto demais. A equipe foi dilacerada, o caminho coberto de sangue, e as 22 milhas parecem ter custado uma eternidade. Silva, cansado, exausto, mas ainda focado, vê Linor sendo embarcado no avião com a confiança de que, finalmente, a missão acabou. A equipe já tinha perdido gente, tomado porrada de todos os lados, sacrificado vidas e quase sido exterminada. Agora você tem uma missão praticamente impossível, tipo nível videogame no modo mais difícil. Precisa transportar um cara que sabe de informações secretíssimas que podem mudar o destino de um país inteiro até um avião que está a 22 milhas de distância. Parece fácil, né? Só que não. No caminho tem gangues armadas até os dentes, corrupção política, espionagem, emboscadas e uma cidade inteira que parece estar contra você. É essa a vibe do filme. A história gira em torno de James Silva, que é vivido pelo Mark Wahlberg. Ele é um agente super experiente da CIA, mas não é qualquer agente não. O cara é tipo uma máquina de estratégia, meio arrogante, sempre acelerado, cheio de respostas rápidas, mas também extremamente inteligente. E ele faz parte de uma equipe secreta chamada Overwatch, que funciona assim. Eles fazem o trabalho pesado, sempre em missões que oficialmente não existem. Tipo aqueles heróis que, se morrerem, ninguém nunca vai saber que estavam lá. Tudo começa quando eles descobrem um policial chamado Lee Noor, interpretado pelo Iko Uwais, que é praticamente um mestre das artes marciais. E nas cenas de luta isso fica muito claro, ele arrebenta. Esse cara aparece pedindo asilo político, dizendo que tem informações poderosas sobre bombas radioativas escondidas que podem explodir e causar um desastre enorme. Mas ele só vai entregar tudo se conseguirem levá-lo em segurança até um avião que vai tirá-lo do país. E aí entra o problema. Esse avião está a 22 milhas de distância e eles têm que atravessar uma cidade inteira infestada de inimigos que não vão deixar barato. Daqui para frente é tiro, porrada e explosão sem parar. A equipe da Overwatch tem que proteger Linor a todo custo enquanto é caçada por terroristas e inimigos disfarçados. É carro explodindo, perseguição de moto, tiroteio em prédio, emboscada em mercado, não tem tempo para respirar. E o legal é que, mesmo sendo um filme de ação, você nunca sabe direito em quem confiar. Cada esquina pode ter uma cilada e cada personagem pode estar escondendo alguma coisa. O líder de campo é o James Silva, interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele é diferente de qualquer agente que você já viu. Fala rápido, pensa mais rápido ainda e tem um temperamento explosivo que deixa todo mundo meio nervoso ao redor. Mas, apesar disso, ninguém pode negar que o cara é extremamente eficiente. O cérebro dele funciona como uma máquina de cálculos estratégicos. Ele não mede palavras, não tem paciência para frescura, e a impressão que dá é que já está sempre a 5 passos na frente de todo mundo. O time dele também está afiado. Tem a Alice Kerr, Lauren Cole, que além de ser uma agente durona, está passando por problemas pessoais complicados com a guarda da filha, o que a deixa ainda mais intensa.
Tem também o suporte da sala de comando, liderado por Bishop, que fica coordenando os movimentos da equipe em tempo real. Eles são os olhos no céu, acompanhando cada passo, dando instruções e cobrindo os agentes como se fossem jogadores num tabuleiro de xadrez letal. Mas a grande virada acontece quando aparece um personagem que muda todo o rumo da história. Lee Noor, Iko Uwais. Ele é um policial da Indonésia que decide trair os superiores dele e procurar os americanos. Por quê? Porque ele tem informações sobre uma ameaça gigantesca. Explosivos radioativos escondidos que podem ser usados como armas de destruição em massa. Só que Lee Noor não é bobo. Ele não entrega tudo de graça. Ele coloca uma condição. Me tirem do país em segurança, me levem até o avião que vai me dar asilo, e aí eu entrego a senha que desarma tudo. É tipo um jogo de confiança. Só que nesse caso, se eles não aceitarem, o mundo pode ir pelos ares. E não é qualquer policialzinho não. Logo de cara dá pra ver que Lee Noor é praticamente uma arma humana. Em uma cena dentro de uma delegacia, ele mostra toda a sua habilidade nas artes marciais, derrubando inimigos com golpes brutais e movimentos rápidos que lembram um videogame de luta. É nesse momento que o espectador percebe. Ele não é só a carga preciosa, a ser protegida. Ele também pode ser uma peça-chave na sobrevivência da equipe durante a missão. O problema é que transportar Lee Noor não vai ser fácil. O avião que vai levá-lo está estacionado a 22 milhas de distância. Pode parecer pouco, mas essas 22 milhas atravessam uma cidade tomada por inimigos, facções armadas e até forças militares que querem impedir de qualquer jeito que ele chegue até lá. A cada esquina, a cada avenida, pode ter uma emboscada pronta. Antes de partirem, Bishop e o pessoal da sala de comando montam o plano. Usar carros blindados, rotas estratégicas e comunicação constante para atravessar a cidade o mais rápido possível. Mas Silva já sabe que, no papel, tudo é bonito e que, na prática, vai ser guerra aberta. A tensão cresce, porque todo mundo entende que essa não é só uma escolta, é uma corrida contra o tempo e qualquer erro pode custar não só a vida da equipe, mas também a chance de impedir um desastre nuclear. A primeira grande prova vem quando o comboio é atacado de forma brutal. É emboscada atrás de emboscada e os inimigos surgem de todos os lados. Parece até que a cidade inteira sabia da operação e estava só esperando o momento certo para agir. Carros explodem, tiros ecoam, civis entram em pânico. Jaime Silva e Alice Kerr lideram a linha de frente, respondendo a cada ataque com precisão e violência. É tudo muito rápido, mas dá para sentir o peso da operação. Não é só mais uma missão, é sobrevivência pura. E é aqui que a gente percebe a importância de Lee Noor. Ele não é só alguém a ser protegido, ele é também um guerreiro nato. Em uma cena que ficou marcada, os inimigos tentam atacá-lo de dentro de uma casa segura. Ele é algemado, parecia indefeso, mas quando soltam as mãos dele, o cara vira uma máquina de destruição. Usando artes marciais, ele derruba inimigos um por um com uma brutalidade impressionante. É soco, chute, golpe de faca, tudo numa velocidade absurda. Até Jaime Silva fica surpreso com a habilidade dele. É como se tivessem adicionado mais um soldado de elite à equipe, mas com um tempero diferente. Ele luta no mano a mano, sem frescura, estilo corpo a corpo. Enquanto isso, Bishop e o pessoal do controle ficam tentando reorganizar as rotas. O problema é que cada desvio leva a um novo perigo. A cidade está cercada, inimigos de moto surgem pelas ruas estreitas, atiradores emboscam de prédios, carros-bomba aparecem em esquinas, não tem lugar seguro. É como se a cada quarteirão a dificuldade aumentasse de nível, como num videogame. O ritmo do filme nessa parte é insano, mal dá tempo de respirar. Um exemplo é a cena no mercado, onde a equipe é encurralada e precisa reagir em meio a corredores apertados, cheios de pessoas. É caos total. Silva grita ordens, Alice cuida da retaguarda e Lee Noor mostra de novo suas habilidades. As balas voam, estilhaços caem e a sensação é de que ninguém vai sair dali vivo. E o peso emocional também bate forte. Alice, que já estava abalada por problemas pessoais, entra em conflito com a pressão da missão. Ela precisa proteger a equipe e ao mesmo tempo manter a cabeça fria. Mas dá para ver nos olhos dela que o psicológico está no limite. Jaime Silva, por outro lado, se mostra cada vez mais frio, calculista como se fosse feito para esse tipo de inferno. Ele não para de falar,
pensa rápido, antecipa movimentos, mas também não esconde a frustração de estar num jogo onde cada peça pode ser sacrificada. O caminho até o aeroporto vai se estreitando, mas o número de inimigos só aumenta. A cada tentativa de abrir espaço, novos reforços chegam. E o pior, começa a ficar claro que não é só uma gangue de rua tentando impedir a fuga de Linor. Tem coisa muito maior envolvida. Forças poderosas, talvez até governos inteiros conspirando. Isso deixa a equipe ainda mais pressionada, porque não dá mais para saber de onde vem o próximo ataque. E aí vem uma das sequências mais tensas. O comboio é praticamente destruído e a equipe precisa se virar em pequenos grupos, tentando avançar como podem. Nessa parte, o espectador sente que qualquer um pode morrer. Não tem aquela certeza de filme de ação tradicional onde o herói vai sair ileso. Cada cena é uma roleta russa e o filme não poupa os personagens. A sensação é de realismo cru, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. O contraste entre a sala de comando e o campo de batalha fica ainda mais forte. Bishop, por mais que tente manter a calma, vê na tela seus agentes caindo, um a um. E a distância só piora tudo. Por mais que eles deem ordens, é Silva e a equipe que estão lá no meio da tempestade de balas. No meio dessa travessia, Linor começa a ganhar mais confiança da equipe, especialmente de Alice. Aos poucos, eles entendem que ele não está apenas se salvando, ele também está disposto a lutar por aquela causa. Isso cria uma tensão diferente, porque ao mesmo tempo em que precisam protegê-lo, ele prova que pode ser útil e até essencial para a missão continuar. Depois de horas de luta, destruição e perdas dolorosas, eles finalmente se aproximam do destino. O avião está lá, esperando. Mas a essa altura, o preço já foi alto demais. A equipe foi dilacerada, o caminho coberto de sangue, e as 22 milhas parecem ter custado uma eternidade. Silva, cansado, exausto, mas ainda focado, vê Linor sendo embarcado no avião com a confiança de que, finalmente, a missão acabou. A equipe já tinha perdido gente, tomado porrada de todos os lados, sacrificado vidas e quase sido exterminada. Agora você tem uma missão praticamente impossível, tipo nível videogame no modo mais difícil. Precisa transportar um cara que sabe de informações secretíssimas que podem mudar o destino de um país inteiro até um avião que está a 22 milhas de distância. Parece fácil, né? Só que não. No caminho tem gangues armadas até os dentes, corrupção política, espionagem, emboscadas e uma cidade inteira que parece estar contra você. É essa a vibe do filme. A história gira em torno de James Silva, que é vivido pelo Mark Wahlberg. Ele é um agente super experiente da CIA, mas não é qualquer agente não. O cara é tipo uma máquina de estratégia, meio arrogante, sempre acelerado, cheio de respostas rápidas, mas também extremamente inteligente. E ele faz parte de uma equipe secreta chamada Overwatch, que funciona assim. Eles fazem o trabalho pesado, sempre em missões que oficialmente não existem. Tipo aqueles heróis que, se morrerem, ninguém nunca vai saber que estavam lá. Tudo começa quando eles descobrem um policial chamado Linor, interpretado pelo Iko Uwais, que é praticamente um mestre das artes marciais. E nas cenas de luta isso fica muito claro, ele arrebenta. Esse cara aparece pedindo asilo político, dizendo que tem informações poderosas sobre bombas radioativas escondidas que podem explodir e causar um desastre enorme. Mas ele só vai entregar tudo se conseguirem levá-lo em segurança até um avião que vai tirá-lo do país. E aí entra o problema. Esse avião está a 22 milhas de distância e eles têm que atravessar uma cidade inteira infestada de inimigos que não vão deixar barato. Daqui para frente é tiro, porrada e explosão sem parar. A equipe da Overwatch tem que proteger Linor a todo custo enquanto é caçada por terroristas e inimigos disfarçados. É carro explodindo, perseguição de moto, tiroteio em prédio, emboscada em mercado, não tem tempo para respirar. E o legal é que, mesmo sendo um filme de ação, você nunca sabe direito em quem confiar. Cada esquina pode ter uma cilada e cada personagem pode estar escondendo alguma coisa. O líder de campo é o James Silva, interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele é diferente de qualquer agente que você já viu. Fala rápido, pensa mais rápido ainda e tem um temperamento explosivo que deixa todo mundo meio nervoso ao redor. Mas, apesar disso, ninguém pode negar que o cara é extremamente eficiente. O cérebro dele funciona como uma máquina de cálculos estratégicos.
Ele não mede palavras, não tem paciência para frescura, e a impressão que dá é que já está sempre a 5 passos na frente de todo mundo. O time dele também está afiado. Tem a Alice Kerr, Lauren Cole, que além de ser uma agente durona, está passando por problemas pessoais complicados com a guarda da filha, o que a deixa ainda mais intensa. Tem também o suporte da sala de comando, liderado por Bishop, que fica coordenando os movimentos da equipe em tempo real. Eles são os olhos no céu, acompanhando cada passo, dando instruções e cobrindo os agentes como se fossem jogadores num tabuleiro de xadrez letal. Mas a grande virada acontece quando aparece um personagem que muda todo o rumo da história. Lee Noor, Iko Uwais. Ele é um policial da Indonésia que decide trair os superiores dele e procurar os americanos. Por quê? Porque ele tem informações sobre uma ameaça gigantesca. Explosivos radioativos escondidos que podem ser usados como armas de destruição em massa. Só que Lee Noor não é bobo. Ele não entrega tudo de graça. Ele coloca uma condição. Me tirem do país em segurança, me levem até o avião que vai me dar asilo, e aí eu entrego a senha que desarma tudo. É tipo um jogo de confiança. Só que nesse caso, se eles não aceitarem, o mundo pode ir pelos ares. E não é qualquer policialzinho não. Logo de cara dá pra ver que Lee Noor é praticamente uma arma humana. Em uma cena dentro de uma delegacia, ele mostra toda a sua habilidade nas artes marciais, derrubando inimigos com golpes brutais e movimentos rápidos que lembram um videogame de luta. É nesse momento que o espectador percebe. Ele não é só a carga preciosa, a ser protegida. Ele também pode ser uma peça-chave na sobrevivência da equipe durante a missão. O problema é que transportar Lee Noor não vai ser fácil. O avião que vai levá-lo está estacionado a 22 milhas de distância. Pode parecer pouco, mas essas 22 milhas atravessam uma cidade tomada por inimigos, facções armadas e até forças militares que querem impedir de qualquer jeito que ele chegue até lá. A cada esquina, a cada avenida, pode ter uma emboscada pronta. Antes de partirem, Bishop e o pessoal da sala de comando montam o plano. Usar carros blindados, rotas estratégicas e comunicação constante para atravessar a cidade o mais rápido possível. Mas Silva já sabe que, no papel, tudo é bonito e que, na prática, vai ser guerra aberta. A tensão cresce, porque todo mundo entende que essa não é só uma escolta, é uma corrida contra o tempo e qualquer erro pode custar não só a vida da equipe, mas também a chance de impedir um desastre nuclear. A primeira grande prova vem quando o comboio é atacado de forma brutal. É emboscada atrás de emboscada e os inimigos surgem de todos os lados. Parece até que a cidade inteira sabia da operação e estava só esperando o momento certo para agir. Carros explodem, tiros ecoam, civis entram em pânico. James Silva e Alice Kerr lideram a linha de frente, respondendo a cada ataque com precisão e violência. É tudo muito rápido, mas dá para sentir o peso da operação. Não é só mais uma missão, é sobrevivência pura. E é aqui que a gente percebe a importância de Lee Noor. Ele não é só alguém a ser protegido, ele é também um guerreiro nato. Em uma cena que ficou marcada, os inimigos tentam atacá-lo de dentro de uma casa segura. Ele é algemado, parecia indefeso, mas quando soltam as mãos dele, o cara vira uma máquina de destruição. Usando artes marciais, ele derruba inimigos um por um com uma brutalidade impressionante. É soco, chute, golpe de faca, tudo numa velocidade absurda. Até James Silva fica surpreso com a habilidade dele. É como se tivessem adicionado mais um soldado de elite à equipe, mas com um tempero diferente. Ele luta no mano a mano, sem frescura, estilo corpo a corpo. Enquanto isso, Bishop e o pessoal do controle ficam tentando reorganizar as rotas. O problema é que cada desvio leva a um novo perigo. A cidade está cercada, inimigos de moto surgem pelas ruas estreitas, atiradores emboscam de prédios, carros-bomba aparecem em esquinas, não tem lugar seguro. É como se a cada quarteirão a dificuldade aumentasse de nível, como num videogame. O ritmo do filme nessa parte é insano, mal dá tempo de respirar. Um exemplo é a cena no mercado, onde a equipe é encurralada e precisa reagir em meio a corredores apertados, cheios de pessoas. É caos total. Silva grita ordens, Alice cuida da retaguarda e Lee Noor mostra de novo suas habilidades. As balas voam, estilhaços caem e a sensação é de que ninguém vai sair dali vivo. E o peso emocional também bate forte.
Alice, que já estava abalada por problemas pessoais, entra em conflito com a pressão da missão. Ela precisa proteger a equipe e ao mesmo tempo manter a cabeça fria. Mas dá para ver nos olhos dela que o psicológico está no limite. James Silva, por outro lado, se mostra cada vez mais frio, calculista como se fosse feito para esse tipo de inferno. Ele não para de falar, pensa rápido, antecipa movimentos, mas também não esconde a frustração de estar num jogo onde cada peça pode ser sacrificada. O caminho até o aeroporto vai se estreitando, mas o número de inimigos só aumenta. A cada tentativa de abrir espaço, novos reforços chegam. E o pior, começa a ficar claro que não é só uma gangue de rua tentando impedir a fuga de Lenore. Tem coisa muito maior envolvida. Forças poderosas, talvez até governos inteiros conspirando. Isso deixa a equipe ainda mais pressionada, porque não dá mais para saber de onde vem o próximo ataque. E aí vem uma das sequências mais tensas. O comboio é praticamente destruído e a equipe precisa se virar em pequenos grupos, tentando avançar como podem. Nessa parte, o espectador sente que qualquer um pode morrer. Não tem aquela certeza de filme de ação tradicional onde o herói vai sair ileso. Cada cena é uma roleta russa e o filme não poupa os personagens. A sensação é de realismo cru, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. O contraste entre a sala de comando e o campo de batalha fica ainda mais forte. Bishop, por mais que tente manter a calma, vê na tela seus agentes caindo, um a um. E a distância só piora tudo. Por mais que eles deem ordens, é Silva e a equipe que estão lá no meio da tempestade de balas. No meio dessa travessia, Lenore começa a ganhar mais confiança da equipe, especialmente de Alice. Aos poucos, eles entendem que ele não está apenas se salvando, ele também está disposto a lutar por aquela causa. Isso cria uma tensão diferente, porque ao mesmo tempo em que precisam protegê-lo, ele prova que pode ser útil e até essencial para a missão continuar. Depois de horas de luta, destruição e perdas dolorosas, eles finalmente se aproximam do destino. O avião está lá, esperando. Mas a essa altura, o preço já foi alto demais. A equipe foi dilacerada, o caminho coberto de sangue, e as 22 milhas parecem ter custado uma eternidade. Silva, cansado, exausto, mas ainda focado, vê Lenore sendo embarcado no avião com a confiança de que, finalmente, a missão acabou. A equipe já tinha perdido gente, tomado porrada de todos os lados, sacrificado vidas e quase sido exterminada. Agora você tem uma missão praticamente impossível, tipo nível videogame no modo mais difícil. Precisa transportar um cara que sabe de informações secretíssimas que podem mudar o destino de um país inteiro até um avião que está a 22 milhas de distância. Parece fácil, né? Só que não. No caminho tem gangues armadas até os dentes, corrupção política, espionagem, emboscadas e uma cidade inteira que parece estar contra você. É essa a vibe do filme. A história gira em torno de James Silva, que é vivido pelo Mark Wahlberg. Ele é um agente super experiente da CIA, mas não é qualquer agente não. O cara é tipo uma máquina de estratégia, meio arrogante, sempre acelerado, cheio de respostas rápidas, mas também extremamente inteligente. E ele faz parte de uma equipe secreta chamada Overwatch, que funciona assim. Eles fazem o trabalho pesado, sempre em missões que oficialmente não existem. Tipo aqueles heróis que, se morrerem, ninguém nunca vai saber que estavam lá. Tudo começa quando eles descobrem um policial chamado Lenore, interpretado pelo Iko Uwais, que é praticamente um mestre das artes marciais. E nas cenas de luta isso fica muito claro, ele arrebenta. Esse cara aparece pedindo asilo político, dizendo que tem informações poderosas sobre bombas radioativas escondidas que podem explodir e causar um desastre enorme. Mas ele só vai entregar tudo se conseguirem levá-lo em segurança até um avião que vai tirá-lo do país. E aí entra o problema. Esse avião está a 22 milhas de distância e eles têm que atravessar uma cidade inteira infestada de inimigos que não vão deixar barato. Daqui para frente é tiro, porrada e explosão sem parar. A equipe da Overwatch tem que proteger Lenore a todo custo enquanto é caçada por terroristas e inimigos disfarçados. É carro explodindo, perseguição de moto, tiroteio em prédio, emboscada em mercado, não tem tempo para respirar. E o legal é que, mesmo sendo um filme de ação, você nunca sabe direito em quem confiar. Cada esquina pode ter uma cilada e cada personagem pode estar escondendo alguma coisa.
O líder de campo é o James Silva, interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele é diferente de qualquer agente que você já viu. Fala rápido, pensa mais rápido ainda e tem um temperamento explosivo que deixa todo mundo meio nervoso ao redor. Mas apesar disso, ninguém pode negar que o cara é extremamente eficiente. O cérebro dele funciona como uma máquina de cálculos estratégicos. Ele não mede palavras, não tem paciência para frescura, e a impressão que dá é que já está sempre a 5 passos na frente de todo mundo. O time dele também está afiado. Tem a Alice Kerr, Lauren Cole, que além de ser uma agente durona, está passando por problemas pessoais complicados com a guarda da filha, o que a deixa ainda mais intensa. Tem também um suporte da sala de comando, liderado por Bishop, que fica coordenando os movimentos da equipe em tempo real. Eles são os olhos no céu, acompanhando cada passo, dando instruções e cobrindo os agentes como se fossem jogadores num tabuleiro de xadrez letal. Mas a grande virada acontece quando aparece um personagem que muda todo o rumo da história. Lee Noor, Iko Uwais. Ele é um policial da Indonésia que decide trair os superiores dele e procurar os americanos. Por quê? Porque ele tem informações sobre uma ameaça gigantesca. Explosivos radioativos escondidos que podem ser usados como armas de destruição em massa. Só que Lee Noor não é bobo. Ele não entrega tudo de graça. Ele coloca uma condição. Me tirem do país em segurança, me levem até o avião que vai me dar asilo, e aí eu entrego a senha que desarma tudo. É tipo um jogo de confiança. Só que nesse caso, se eles não aceitarem, o mundo pode ir pelos ares. E não é qualquer policialzinho não. Logo de cara dá pra ver que Lee Noor é praticamente uma arma humana. Em uma cena dentro de uma delegacia, ele mostra toda a sua habilidade nas artes marciais, derrubando inimigos com golpes brutais e movimentos rápidos que lembram um videogame de luta. É nesse momento que o espectador percebe. Ele não é só a carga preciosa, a ser protegida. Ele também pode ser uma peça-chave na sobrevivência da equipe durante a missão. O problema é que transportar Lee Noor não vai ser fácil. O avião que vai levá-lo está estacionado a 22 milhas de distância. Pode parecer pouco, mas essas 22 milhas atravessam uma cidade tomada por inimigos, facções armadas e até forças militares que querem impedir de qualquer jeito que ele chegue até lá. A cada esquina, a cada avenida, pode ter uma emboscada pronta. Antes de partirem, Bishop e o pessoal da sala de comando montam o plano. Usar carros blindados, rotas estratégicas e comunicação constante para atravessar a cidade o mais rápido possível. Mas Silva já sabe que, no papel, tudo é bonito e que, na prática, vai ser guerra aberta. A tensão cresce, porque todo mundo entende que essa não é só uma escolta. É uma corrida contra o tempo e qualquer erro pode custar não só a vida da equipe, mas também a chance de impedir um desastre nuclear. A primeira grande prova vem quando o comboio é atacado de forma brutal. É emboscada atrás de emboscada e os inimigos surgem de todos os lados. Parece até que a cidade inteira sabia da operação e estava só esperando o momento certo para agir. Carros explodem, tiros ecoam, civis entram em pânico. James Silva e Alice Kerr lideram a linha de frente, respondendo a cada ataque com precisão e violência. É tudo muito rápido, mas dá para sentir o peso da operação. Não é só mais uma missão, é sobrevivência pura. E é aqui que a gente percebe a importância de Lee Noor. Ele não é só alguém a ser protegido, ele é também um guerreiro nato. Em uma cena que ficou marcada, os inimigos tentam atacá-lo de dentro de uma casa segura. Ele é algemado, parecia indefeso, mas quando solcam as mãos dele, o cara vira uma máquina de destruição. Usando artes marciais, ele derruba inimigos um por um com uma brutalidade impressionante. É soco, chute, golpe de faca, tudo numa velocidade absurda. Até James Silva fica surpreso com a habilidade dele. É como se tivessem adicionado mais um soldado de elite à equipe, mas com um tempero diferente. Ele luta no mano a mano, sem frescura, estilo corpo a corpo. Enquanto isso, Bishop e o pessoal do controle ficam tentando reorganizar as rotas. O problema é que cada desvio leva a um novo perigo. A cidade está cercada, inimigos de moto surgem pelas ruas estreitas, atiradores emboscam de prédios, carros-bomba aparecem em esquinas, não tem lugar seguro. É como se a cada quarteirão a dificuldade aumentasse de nível, como num videogame. O ritmo do filme nessa parte é insano, mal dá tempo de respirar.
Um exemplo é a cena no mercado, onde a equipe é encurralada e precisa reagir em meio a corredores apertados, cheios de pessoas. É caos total. Silva grita ordens, Alice cuida da retaguarda e Linor mostra de novo suas habilidades. As balas voam, estilhaços caem e a sensação é de que ninguém vai sair dali vivo. E o peso emocional também bate forte. Alice, que já estava abalada por problemas pessoais, entra em conflito com a pressão da missão. Ela precisa proteger a equipe e ao mesmo tempo manter a cabeça fria. Mas dá para ver nos olhos dela que o psicológico está no limite. Jaime Silva, por outro lado, se mostra cada vez mais frio, calculista como se fosse feito para esse tipo de inferno. Ele não para de falar, pensa rápido, antecipa movimentos, mas também não esconde a frustração de estar num jogo onde cada peça pode ser sacrificada. O caminho até o aeroporto vai se estreitando, mas o número de inimigos só aumenta. A cada tentativa de abrir espaço, novos reforços chegam. E o pior, começa a ficar claro que não é só uma gangue de rua tentando impedir a fuga de Linor. Tem coisa muito maior envolvida. Forças poderosas, talvez até governos inteiros conspirando. Isso deixa a equipe ainda mais pressionada, porque não dá mais para saber de onde vem o próximo ataque. E aí vem uma das sequências mais tensas. O comboio é praticamente destruído e a equipe precisa se virar em pequenos grupos, tentando avançar como podem. Nessa parte, o espectador sente que qualquer um pode morrer. Não tem aquela certeza de filme de ação tradicional onde o herói vai sair ileso. Cada cena é uma roleta russa e o filme não poupa os personagens. A sensação é de realismo cru, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. O contraste entre a sala de comando e o campo de batalha fica ainda mais forte. Bishop, por mais que tente manter a calma, vê na tela seus agentes caindo, um a um. E a distância só piora tudo. Por mais que eles deem ordens, é Silva e a equipe que estão lá no meio da tempestade de balas. No meio dessa travessia, Linor começa a ganhar mais confiança da equipe, especialmente de Alice. Aos poucos, eles entendem que ele não está apenas se salvando, ele também está disposto a lutar por aquela causa. Isso cria uma tensão diferente, porque ao mesmo tempo em que precisam protegê-lo, ele prova que pode ser útil e até essencial para a missão continuar. Depois de horas de luta, destruição e perdas dolorosas, eles finalmente se aproximam do destino. O avião está lá, esperando. Mas a essa altura, o preço já foi alto demais. A equipe foi dilacerada, o caminho coberto de sangue, e as 22 milhas parecem ter custado uma eternidade. Silva, cansado, exausto, mas ainda focado, vê Linor sendo embarcado no avião com a confiança de que, finalmente, a missão acabou. A equipe já tinha perdido gente, tomado porrada de todos os lados, sacrificado vidas e quase sido exterminada. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.